Olá, nós estamos mais uma vez aqui de volta com o quadro Ops Partiu Santidade. E nesse segundo episódio nós iremos falar sobre, podemos dizer assim, um santo da nossa atualidade, né? São Maximiliano Maria Kolbe, que nasceu em 8 de janeiro de 1894 e foi beatificado em 1971 e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1982, no mesmo ano em que também nasceu a comunidade católica Shalom. São Maximiliano Maria Kolbe, poucos sabem, mas ele foi batizado com o nome de Raimundo. E como tinha uma família muito católica, foi educado, na religião católica. Quando ele tinha apenas 13 anos de idade, ele entrou para o seminário franciscano, da Ordem dos Frades Menores, e logo foi demonstrando a sua vocação à vida religiosa. Era muito inteligente, terminou os estudos muito cedo e tinha um verdadeiro amor pela Virgem Maria. Hoje nós vamos trazer, no segundo episódio do Ops Partiu Santidade, 5 características da vida de São Maximiliano Kolbe que pode nos ensinar no caminho da santidade, como também pode nos ensinar a atravessar momentos difíceis da nossa vida, porque ele foi chamado pelo Papa João Paulo II como padroeiro do difícil século XX. E nós que estamos vivendo o século XXI também passamos por muitas dificuldades. Então, o que foi que levou o Papa João Paulo II a chamar São Maximiliano Maria Kolbe de o padroeiro do século XX? Então vamos lá para as 5 dicas que São Maximiliano pode nos ajudar a viver em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo agora. A primeira coisa que São Maximiliano nos ensina é a vida de oração. São Maximiliano ele fundou uma comunidade de Nepocalanó e ele fazia a seguinte pergunta para os seus discípulos, Em que consiste o progresso de Nepocalanó? E ele respondia para os seus discípulos: o verdadeiro progresso é o interior. Ou seja, sem a vida de oração não existe progresso, nem nas nossas almas, nem na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, porque o verdadeiro progresso é o interior. Então fica aí a primeira dica, para sabermos viver as dificuldades do nosso tempo atual, é fundamental a vida de oração para que tenhamos um verdadeiro progresso interior. A segunda coisa que São Maximiliano Kolbe ele ensinava era a fidelidade ao seu carisma, ou seja, a fidelidade ao chamado de Deus na sua vida. Diz a história que uma das autoridades dos franciscanos foi visitar a comunidade de Nepocalanó e testemunhou que ali, naquela comunidade, se vivia o verdadeiro espírito franciscano, ou seja, São Maximiliano, ele vivia com fidelidade o chamado de Deus na sua vida. E isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que acham que não é possível ser santo sendo médico, sendo advogado ou até mesmo dona de casa. E isso é um grande engano. Por quê? Se Deus ele te chama a ser médico, se Deus ele te chama a ser advogado, se Deus ele te chama simplesmente a ser uma dona de casa, Deus ele vai te santificar ali. Basta que você ame o que você faz e viva com fidelidade o chamado de Deus na sua vida. A terceira coisa que São Maximiliano ele, com a sua vida, e isso é muito importante, não é simplesmente com palavras, mas com a sua vida, São Maximiliano, ele ensinava que nós devemos ter um coração aberto a todas as pessoas.
São Maximiliano ele esteve preso durante 77 dias em um campo de concentração, naquela época, da Segunda Guerra Mundial. Ele, como um santo polonês, ficou preso, no campo de concentração, e os presos, testemunhavam que ele era excelente amigo, que as pessoas sentiam paz quando se relacionavam com ele. Por quê? Porque ele tinha um coração aberto a todos, aberto inclusive para aqueles que o perseguiam. Isso é muito importante, porque às vezes, em situações difíceis da nossa vida, a nossa tendência é nos voltar para a nossa dor e querer saber somente da minha dor, da minha realidade. E São Maximiliano não. Mesmo num campo de concentração, ele tinha um coração aberto para todos, até mesmo para aqueles que o perseguiam. Uma quarta coisa que São Maximiliano ele nos ensina é a renúncia de si próprio em favor do próximo, ao ponto de ele ser capaz de dar a sua vida para que os outros pudessem viver. Por exemplo, no campo de concentração, São Maximiliano viu que iria morrer um pai de família. E com a morte daquele pai de família, a esposa e o filho daquele pai de família iam ficar abandonados. E São Maximiliano ele se ofereceu para morrer no lugar daquele pai de família. Isso é muito interessante porque ele não se ofereceu para morrer por uma multidão. Ele se ofereceu para morrer por uma única pessoa. E aqui vale um questionamento. Como anda a nossa capacidade de renúncia? Como anda a nossa capacidade de renunciar ao nosso gosto, ao nosso pensamento, aos nossos costumes, muitas vezes, para que o outro viva em paz, para que o outro viva melhor? E São Maximiliano, com a sua vida, nos ensinou isso. Uma quinta coisa que São Maximiliano nos ensinou foi a ter amor à Virgem Maria. Ele nos ensinou que é impossível uma vida de santidade sem um profundo amor à Virgem Maria. São Maximiliano, ele fundou o apostolado mariano Milícia da Imaculada, de tão devoto que ele era à Virgem Maria. Ele entendia que, se unindo à Virgem Maria, nós podemos encontrar um caminho seguro e mais curto para a santidade. Então, essa é um pouco da história de São Maximiliano Maria Kolbe e 5 características que podem ser trazidas para a nossa vida hoje, para que também o Senhor possa nos santificar. A vida de oração, a fidelidade à vontade de Deus na nossa vida, a abertura de coração a todas as pessoas, a renúncia de si em favor do próximo e o amor à Virgem Maria. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio de Ops, Partiu Santidade, e em breve nós estaremos aí novamente com o terceiro episódio. Não percam! Deus abençoe, um grande abraço.